Quando você está em pé ou sentado e seus ombros caem para frente, as costas ficam arredondadas, a postura fica ruim. Isso não só faz você parecer mais velho, como também faz você se sentir mais velho. Com exercícios adequados, é possível corrigir a postura e alinhar o corpo gradualmente. Faça junto agora, vamos fazer o exercício no tempo completo para acompanhar. E logo depois você já pode perceber como se sente mais jovem, melhor e com a postura mais ereta. Por que muitas pessoas, ao longo dos anos, acabam ficando cada vez mais nessa postura, que aliás não é a postura típica da Ina? Ela está se posicionando assim para mostrar o que quero dizer. Mas por que isso acontece? Isso acontece principalmente porque os braços estão sempre à frente e, quando os braços ficam à frente, os ombros tendem cada vez mais a ir para a frente, de forma totalmente automática. E isso faz com que as costas fiquem arredondadas, aí a cabeça se projeta para frente e então surge aquela típica corcunda com o pescoço esticado. Essa é uma postura muito comum, que surge por causa do nosso dia a dia. Mas assim como ela se forma, nós também podemos desfazê-la, alongando exatamente os músculos e as fáscias que ficam encurtados e tensionados, e inverter essa força que puxa para a má postura. Assim, os músculos vão ajudar você a ficar com a postura ereta e a se sentir bem. Seguindo essa lógica, vamos iniciar os exercícios. Vamos ao canto para o primeiro. Como costuma ter algo no canto, vá para o batente da porta que existe em todo cômodo. O exercício em si será feito da mesma forma. Ina, vá em direção ao canto, por favor, e então faça igualzinho como eu mostrar com a Ina. Primeiro, vamos assumir a posição antes de começar o exercício e perceber como os braços estão na horizontal. E então saímos dessa posição horizontal em um ângulo de 45 graus, que é o mais fechado, pois mantemos os braços sempre à frente nesse ângulo, sendo assim o oposto exato. E esse é o mais eficaz. Você logo vai entender o que quero dizer, porque eficácia é sobre sentir, tipo, isso realmente impacta. Agora você vai com as mãos até tocar as paredes e, em vez de andar para frente, dê um passo para trás com um dos pés. Você percebe que, com os braços esticados, ainda precisa levantá-los mais, pois estão baixos demais. Assim está melhor, aqui mais alto, aí não. Sim, aí você percebe, agora está puxando aqui na frente, agora o exercício começa. Agora, Ina vai levando a parte superior do osso do peito cada vez mais para o canto, ou atravessa a porta. Então, não são as mãos que ficam apoiadas, mas sim os seus braços que tocam em algum lugar do batente, dependendo da largura da porta. Não tem problema, funciona do mesmo jeito, sim, batente da porta e canto. Em termos de alongamento, não faz diferença. Sim. E agora vamos esperar um pouquinho, porque agora os músculos e as fáscias precisam primeiro perceber. Eu preciso alongar. Essa informação deve chegar antes. Só após 30 segundos, ou seja, agora, ele começa a ceder. Por isso, continue fazendo enquanto eu disser. Porque fazer por menos tempo até tem um pequeno efeito, mas ele é tão pequeno enquanto poderia ser tão grande. Só que isso só acontece com o tempo mesmo. Sempre se esforçando mais. Agora a segunda coisa, o mais importante, preste muita atenção. Quão forte é a dor do alongamento? Ela precisa ser mais intensa do que só um pouco, tem que ser bem perceptível. Mas ainda não deve ser negativa, desculpe, não deve ser negativa, ou seja, ainda positiva, ainda uma dor suportável. Então, como não queremos apenas músculos flexíveis, mas também músculos fortes na flexibilidade, agora vamos fazer um pouco de fortalecimento. E você fica exatamente assim e empurra com as duas mãos, ou no batente da porta com os braços, o mais forte possível para frente, sem mover o tronco para trás. Isso é fundamental, pois queremos tensionar os músculos e fáscias na posição mais alongada. Isso é uma musculatura. Quando você perceber como isso muda no corpo, você vai querer músculos no corpo todo, não só nos ombros que estamos treinando agora. E então você solta e vai um pouco mais fundo e depois de novo você pressiona contra novamente. Imagine que você quer empurrar a parede para longe. Se você já treina musculação em academia, é essa sensação que precisa agora. Isso, e relaxe de novo e vá um pouco mais fundo. E você percebe que sempre depois de contrair contra a resistência, dá para ir um pouco mais além. Ina, aviso, fique nesse ângulo, vire-se para a câmera e puxe os braços para trás.
Exatamente. E não mude o ângulo, porque o corpo quer ir para o que é menos cansativo. E agora puxe, sem arquear as costas. Puxe, puxe, puxe. Mas não balance demais. Apenas relaxe um pouco, corrija um pouco o ângulo, puxe de novo e depois desça devagar, depois saia devagar novamente. Ok, sente aí, aposto que você já percebeu, algo mudou. Eu me sinto mais leve. Talvez você note que está mais ereto. E é isso que queremos continuar buscando. Agora vamos até a parede, Ina. Vamos usar aquela parede ali. Por favor, levante os braços esticados e para cima, bem retos. Agora vamos fazer algo parecido, mas em um ângulo diferente, que também contribui muito para deixar as costas retas. Você vai até a parede e dá um passo para trás com um dos pés. Isso, mantenha os braços totalmente estendidos e paralelos. Isso é o mais importante. Os braços estão completamente estendidos nos cotovelos. O erro mais comum nesse exercício é dobrar um pouco os braços, portanto, mantenham-nos estendidos. E agora, novamente, a mesma coisa. A extremidade superior do osso externo se aproxima da parede. Também pode-se dizer as axilas querem ir para a parede. E então você percebe, Ina, como estica, certo? E esse agora é um ângulo diferente, que também tem muito a ver com o alinhamento. Queremos voltar a ter uma postura reta e bonita. E não com esforço, mas de forma relaxada. Então, primeiro vamos fazer corretamente e depois também vamos fazer um treino de força aqui. Ou seja, empurre com as mãos como se quisesse levá-las para frente e para baixo contra a parede. Empurre com firmeza, finja que está fazendo força. Isso, e quem está em casa faça junto. E então você relaxa e percebe que consegue ir um pouco mais fundo. Mas não arqueie as costas, porque queremos estender aqui na região dos ombros, não nas costas. Aí você acabaria compensando um pouco, sim. E de novo, você pressiona bem forte contra a parede. Pressione bem forte contra a parede, depois relaxe e vá um pouco mais fundo. Os braços devem ficar totalmente esticados. Você está indo muito bem, Ina. E você aí em casa também, estou vendo tudo. Sim. E novamente, empurre contra a parede. Relaxe, entre só mais um pouco. Agora afaste-se da parede, mantenha os braços erguidos, vire para a câmera e puxe, fazendo uma expressão de esforço. Não force demais, não arqueie as costas. Aqui também, tente não arquear as costas. Só os braços querem esticar cada vez mais. E relaxa. Você percebe que isso é intenso, mas esses músculos e fáscias que te puxam para essas curvaturas também precisam ser treinados de forma intensa. Sim, alongar ajuda a soltar. E como você está, já está mais ereto, né? Você percebe após o segundo exercício. Vamos fazer mais dois. Atenção, o que houve? Você já notou como está mais ereto e como isso está ficando mais fácil para você? Se endireitar direitinho? Certo. E agora, Ina, vamos para o colchonete. Por favor, deite-se de bruços com a cabeça para lá. E você em casa, faça junto, por favor. Exatamente assim. Agora sinta suas costelas, Ina, sinta suas costelas. E as costelas precisam ficar apoiadas no colchonete agora. E você se empurra com os braços sempre um pouco mais alto, mas as costelas continuam embaixo. E isso significa que você estende menos aqui do que aqui, onde está a curvatura das costas arredondadas. É por isso que precisamos alongar. Agora, muito importante, a cabeça não deve estender demais, mas sim permanecer reta. Por isso, como você faz isso? Você puxa o queixo em direção à garganta? Você percebe que isso é cansativo? E Nagel, sim, você puxa o queixo em direção à garganta para que ao empurrar para cima você não hiperestenda, mas sim mantenha a cabeça o mais estável possível. Queixo triplo, quádruplo, bem apertado, mal dá para falar. Essa é uma tensão maravilhosa para que você possa sentar, andar e ficar em pé bem retinho. Assim, sempre leve a cabeça para trás com o queixo, né? O queixo vai para trás. A caixa torácica ainda está tocando. Ok, e se empurre sempre um pouco mais alto.
certo? Você já percebe como está mudando, como também fica difícil. E agora você empurra com a força dos músculos abdominais ou até mesmo com a força dos flexores do quadril, você empurra ainda. Abaixo estão as mãos, que estariam em uma balança para você. Mostrariam cada vez mais peso. Sim, fariam isso. Pressiona bem, o arco das costelas continua em contato. Depois você relaxa e sobe um pouco mais. Leve o queixo para trás. Esse controle é difícil, não é simples. Sim, complicado. Não é difícil, mas é complicado em termos de controle. E de novo, você pressiona a barriga para baixo, mas não se move. Não pode se mover durante o treino de força. E relaxe novamente. E suba um pouco mais, suba um pouco mais. E mais uma vez, Ina. De novo, você pressiona para baixo com a força dos músculos abdominais. A barriga quer ir para baixo. Relaxe e suba mais um pouco. Queixo para trás, barriga fica para baixo. Isso. Certo. E agora você desce devagar e levanta os braços. Se conseguir, levante os dedos, levante os braços, levante e puxe, Mas mantenha as costelas no chão. Sim, as costelas não podem sair do chão. E puxe com força, puxe de novo. E esse puxar ativo, esse alongamento ativo, é assim que se chama. Isso ajuda para que os músculos da frente e de trás trabalhem de forma equilibrada, para que os discos intervertebrais sejam bem estimulados. E relaxe novamente. Agora, por favor, vire-se de costas. E agora vem um exercício especial de finalização com o nosso salvador das costas, e não empilhados muito alto um sobre o outro. Geralmente usamos no osso sacro para dores nas costas, mas agora é para dores na coluna torácica. Deite-se em cima, de modo que você sinta que está sendo puxado bem na frente do tórax. E coloque os braços. Ina, assim mesmo. Exatamente. Ele está na posição certa. Sim, pela altura parece estar muito bom. Sim, se você ainda não tiver, então pegue 2, 3 livros. Coloque um pano de prato por cima para que fiquem um pouco mais macios. Ou use livros de bolso que cedem um pouco nas bordas. E então você se deita em cima. E o legal é que agora você não precisa mais se esforçar para praticar. Pode se concentrar totalmente em relaxar. Você deita e a gravidade faz seu trabalho. O que ela faz agora? A gravidade puxa a sua coluna torácica do estado curvado cada vez mais para o reto, talvez até um pouco hiperestendido. E isso é claro, muito intenso. Você pode fazer isso tranquilamente por 2, 3 ou até 4 minutos. Só não fique muito tempo na primeira vez, porque você vai ficar com uma dor muscular forte. Se você ficar muito tempo, talvez nem consiga se mexer no início. Não se assuste. Isso acontece porque todos esses pequenos músculos entre as costelas são colocados em outras posições. E depois eles reclamam. E leva alguns minutos até que tudo volte ao normal. Mas isso é um sinal do quanto você se esforçou para melhorar sua postura. Se você perceber que já consegue se endireitar mais facilmente, que já está mais ereto, que sua postura já melhorou, então faça isso todos os dias. E no próximo sábado esteja presente novamente. O próximo tema no sábado da semana que vem será dores no pescoço.